Uma boa noite a todos vocês que chegaram para esse momento especial da nossa classe bíblica e do nosso culto, né, daqui a pouco. Uma boa noite para você que está em casa e nos acompanha nas nossas redes sociais. Você também é bem-vindo aqui no nosso meio para mais um momento de estudos da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a 22ª lição. E nós estamos falando de um tema muito importante e, como é um tema bíblico, é um tema extremamente atual, porque a Bíblia nunca fica obsoleta, nunca fica ultrapassada. Ela é sempre muito pontual e muito atual. Por isso que é importante a sua presença aqui conosco, principalmente presencialmente, tá bom? Presença presencialmente, né? Mas tem a sua presença aí também nas redes sociais, caso você não consiga estar aqui, tá bom? Nós agradecemos a presença de todos vocês, tá bom? Que nos acompanham até hoje e têm aprendido da palavra de Deus. Semana passada, eu fiz uma promessa em nome do professor. Ele vai ter que dar um jeito de cumprir. Se você conhece os nossos pilares aí, que nós estamos estudando aqui no nosso guia, tá bom? Os nossos 8 pilares aí de como encontrar a igreja verdadeira. Escreva para nós, mande sua mensagem, ou então fale com o nosso professor. Se você acertar, o professor vai dar um prêmio para você. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que é difícil encontrar a igreja verdadeira, né? Se nós conversarmos com algumas pessoas, cada um tem uma opinião, cada um vai falar uma coisa, e dificilmente nós vamos conseguir saber o que é verdade. Mas, graças a Deus, existe a Bíblia, a Palavra de Deus. E é ela que nos guia à verdade, a toda a verdade. E ela também nos guiará à igreja verdadeira. E eu quero chamar o nosso professor aqui. Nosso professor, gente, ansioso para chegar esse momento. E ele fica para lá e para cá enquanto eu apresento aqui a nossa classe. Mas ele já chegou, tá bom? Dá uma boa noite para os seus alunos. Se eu deixar, a Aline fica falando até amanhã cedo. Eu tenho que ficar aqui assim, ó. Me dando sinal para parar de falar, gente. Boa noite para todos vocês que estão aqui, você que está em casa, certo? Nós vamos hoje dar continuação ao nosso tema, né? Tema de ontem. Quando a gente fala igreja verdadeira, a pessoa fica pensando, mas o que é uma igreja? Tudo o resto é igreja falsa? É um conceito que a gente tem que entender bíblico. Nós vimos na semana passada que só existe 2 caminhos, não existe 3, não existe 4, não existe 5. Então, o que é na Bíblia a igreja verdadeira? Na Bíblia, a igreja verdadeira é aquela igreja que prega a palavra de Deus. Isso. Tá certo? Isso é uma igreja verdadeira. O que eu tenho que fazer? Para eu saber se aquela igreja é ou não é verdadeira, eu tenho que identificar na Bíblia as doutrinas, né, que vamos falar hoje um pouquinho sobre elas, né? Aliás, nós já falamos, né? Semana passada eu mencionei que nós já falamos todos os pilares da igreja verdadeira. Nós estudamos aqui na Bíblia, por isso que aqui se chama uma classe bíblica, porque é a Bíblia que responde para nós as nossas dúvidas, né? Ou se aqui nós temos 50 pessoas, se nós perguntarmos para cada uma, pode ser que cada uma tenha uma opinião, e cada uma diga uma coisa. Mas para nós não ficarmos perdidos, Deus deixou a sua palavra, por isso que nós insistimos aqui pela sua presença, pela sua presença virtual, para que você entenda o que é a palavra de Deus. Não é o professor, ele é ótimo. Você não vai bater, não? Agora não. Nem depois? Depois eu não sei. Você me falou uma coisa de opinião, né? Das pessoas Você fora sabia da que Bíblia. Deus não está nem aí com a minha opinião? Sim. Deus não se importa com a sua opinião. Você tem que entender isso. Quando trata-se de Bíblia, quando trata-se de verdade, Deus não se importa com a tua opinião, porque ele já começa assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Conhecerá. Entende? Isso, por isso que a nossa opinião vale nada. Não vale. Por isso que nós insistimos a você que venha estudar a Bíblia conosco, tá? E vou falar a última coisa. Se você que está na sua casa tem interesse em estudar a Bíblia, precisa do nosso guia, mande uma mensagem, nós vamos responder, enviar o guia e, se preciso for, um de nós aqui vai até a sua casa para ensinar para você também sobre a Bíblia, tá bom? A Aline nunca deixa eu ir porque ela diz que eu sou gordo.
Aí eu vou chegar lá, o pessoal vai pensar que eu vou querer comer, né, Aline? Beber, essas coisas. Ai, mas É só os magrinhos, né? Se quiser fazer um lanchinho, ele vai aceitar, viu, Não, gente? não pode não. De Mas dar vamos prejuízo, lá. mas é brincadeira, tá? Com o maior carinho, né, Aline? Sim. Nós temos equipes na igreja que com o maior carinho vai até a sua casa, apresentar a palavra de Deus. E eu vou dizer para você assim, cada dia que você estuda a palavra de Deus, você chega ao entendimento que meu pai chegou aos 84 anos de idade. Estudei e não aprendi nada. A E o gente vai ter um interessante é céu isso, para né? aprender, hein? Amém. Vamos orar, então, para nós identificarmos aí, porque já ficou curioso, né? 8 características que vão dizer que a igreja é verdadeira. Vamos ver o que o nosso professor vai transmitir, o que Da a Bíblia Bíblia. disse. Tá bom? Vamos orar então? Querido Papai do céu, é muito bom estarmos na tua casa, melhor ainda é estarmos com a tua palavra e dela nós vamos extrair 8 verdades básicas da tua palavra. Nós vimos na semana passada que há uma doutrina, e essa é a doutrina tua, e ela, a despeito da vontade humana, é ela que é soberana. Por favor, que nós possamos entendê-la, fazer dela o nosso guia, e que assim possamos identificar qual o caminho que devemos seguir e qual a igreja que prega essas verdades. É isso que eu agradeço e peço e suplico. Derrame o Espírito Santo aqui, também a todos que estão em casa, aos nossos amigos que vão ver esse vídeo um outro dia, não importa quanto tempo depois de gravado. Que o seu Santo Espírito trabalhe no coração de cada um de nós. Rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Na semana passada nós vimos que Paulo teve uma preocupação muito grande em dizer que chegaria uma época, mesmo na época dele, em que pessoas trariam um outro evangelho que não era o evangelho de Cristo. Pessoas se considerariam, isso na carta aos Coríntios, maiores do que os apóstolos de Jesus. E se a gente prestar atenção, o que ocorria na época de Paulo também ocorre hoje. A gente percebe que há pastores, há teólogos, que se julgam grande demais e a Bíblia é pequena demais para eles. Certo? A Bíblia ela tem que sair dali, das letras, e ir para o pensamento dele, e o pensamento dele transformar em verdades bíblicas. E a Bíblia ela é muito clara quando ela diz o seguinte: o que importa na Bíblia é o que Deus disse. Por isso que eu costumo dizer, eu sei que é forte essas palavras, mas assim, Deus não se importa comigo, com a questão do que eu acho. Se Deus ficasse se importando com o que eu acho, Deus ficava o dia inteiro preocupado só com o que eu acho, não com o que você acha, que não ia dar tempo. Com relação a verdades bíblicas, é o que Deus achou que tem que ser melhor para mim, Deus colocou na Bíblia, e é aquilo que Deus exige de mim. Por isso que quando eu penso em doutrina, quando eu penso em igreja, eu nunca posso tirar a palavra de Deus como meu guia. Nunca posso tirar a palavra de Deus como a fonte da onde eu vou trilhar o caminho. Eu não sei se vocês gostam de viajar, eu amo viajar. E a pior coisa que tem quando a gente viaja é ir por uma estrada que não tem sinalização. E quando eu vou para esses bandos de nortão aí, de Minas Gerais, é muito interessante. A última vez que eu fui estava mais assim, identificando os lugares. Mas eu cansei de ir por estradas que eu tinha que parar, entrar mais uns 5 quilômetros. Aquela cidade é para frente mesmo? É para frente. Deus não quer isso. Por isso que Deus colocou a Bíblia. E a Bíblia é a fonte que nós encontramos a localização de Jesus, do céu, das doutrinas e verdades que vão preencher a minha vida para a salvação. Certo? Na semana passada, nós começamos com Paulo dizendo o seguinte: se você quiser conhecer a vontade de Deus, em primeiro lugar, você tem que conhecer a doutrina. Lembra disso? A doutrina. O que é doutrina? Lá no Aurélio, no Pai dos Burros, está mais ou menos assim. Doutrina está relacionada a um conjunto de princípios de um dogma de uma religião. Ou seja, existe doutrina política também, certo? Doutrinas. No conceito religioso, dogmas, conceito de uma religião. De uma forma mais profunda, à luz da Bíblia, doutrina é o ensino bíblico normativo, terminante final, derivado das Sagradas Escrituras como regra de fé e prática de vida, para a igreja e para os seus membros.
As doutrinas da palavra de Deus são santas, divinas, universais e imutáveis. Quando eu falo de doutrina, esquece filosofia, ideologia, sociologia, azia da vida. É Bíblia. Doutrina são normas, são regras terminantes. O que quer dizer terminante? É aquilo e acabou. Ah, mas dane-se o que você acha. Eu vou até apanhar da minha mulher porque eu falei isso. Mas é isso mesmo. O que você acha, quando você chega na palavra de Deus, tem um verso na Bíblia que eu acho muito legal, né? Jesus falando, diz o seguinte: ai daquele em que a pedra cair sobre ele, porque se a pedra cair sobre ele, quem é a pedra? Cristo, a pedra fundamental. Ele vai esborrachar a pessoa, vai acabar com a pessoa. Mas aquele que cai sobre a pedra, quem é Jesus? A pedra fundamental. Quando eu me jogo a Cristo, quando eu me deito em Cristo, quando eu faço de Cristo o meu pilar, quando eu faço de Cristo o meu fundamento, sabe o que acontece? Ele me quebra, só que ele me reconstrói. Vocês estão entendendo? Por isso que eu tenho que pegar a palavra de Deus e fazer da palavra de Deus a minha norma terminante de regra. E hoje a gente vai ver 8 pilares que têm a ver com a verdade. E vocês vão ver assim, como são pilares que a gente já vem estudando, textos que a gente vem estudando desde a primeira lição. Então assim, a gente vai falar um pouquinho de cada, nós não vamos perder muito tempo neles, mas se você quiser investir mais tempo neles, aí sim, conversa comigo, conversa com a Aline. Aline, o Jeff falou muito ligeiro, aquele homem lá estava ligado a 320 por hora. A gente vai na sua casa, tá certo? Você que está em casa, a gente para um tempinho para a gente estudar mais esse tema com você, tá certo? Então vamos lá? Pergunta 2, qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Cristo? Efésios 2, 19 e 20, nós vamos ver a coluna que sustenta a primeira, a igreja de Cristo. Diz lá, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Lembra que eu falei da pedra? A pedra angular, ela só serve, sabe como, numa construção? Se ela for o ângulo da construção e tudo baseado na pedra. Agora, se você pegar a pedra angular e jogar em cima do pedreiro, o que vai acontecer com o pedreiro? Vai ficar machucado 3, 4 meses, se não morrer, né? 3, 4 meses, 5 meses, até se recuperar. Quando fala que nós temos que ter Cristo como pedra angular, mais embasado nos profetas e nos apóstolos, sabe o que está querendo dizer? Aqui está querendo dizer o seguinte: toda a palavra de Deus é inspirada, útil para o ensino. Lembra que nós estudamos na lição 1? Útil para ensino, para repreensão, para conduzir o homem ao pleno conhecimento de Deus. Aonde que eu acho os profetas? No Antigo Testamento. Também temos profeta no Novo Testamento, o profeta João, certo? Mas no Antigo Testamento nós vamos encontrar os grandes profetas, os pequenos profetas, certo? Essa divisão antiga, a gente já falou que não existe, mas é a forma que a gente conhece a Bíblia hoje, tá certo? E os apóstolos, a gente encontra no Novo Testamento. Então aqui Paulo está dizendo aos Efésios o seguinte: olha, toda a palavra de Deus é inspirada, da mesma forma que ele falou a Timóteo 3, lá em Timóteo, finalzinho do 3 e também no 4, certo? Toda a palavra de Deus é inspirada. Entendeu então? A primeira coluna que nós temos que entender é a palavra de Deus. Eu tenho que ter a palavra de Deus como regra de fé. Eu tenho que fazer dela regra de fé. Se caso o Jefferson chegar aqui e falar uma coisa diferente, vocês podem vir com porrete, é isso que fala? Pode pegar. Ainda mais aquele meu amigo ali, ó, que está grandão ali, ó. Prazer, meu nome é Jefferson, você está bem? Bom ter você aqui, tá? Pessoal aqui, eu gosto, bom que você veio também. Senti saudade tua ontem, tá? Mas você estava bem representado, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Vocês pegam um porrete e batem no Jefferson, porque a minha pregação tem que estar embasada onde? Na Bíblia. Saiu da Bíblia. Aí eu acho. Quando alguém falar eu acho, você já tem que falar, cara, para, você não acha nada, a gente só perde.
A única coisa que a gente diz que acha, mas não achou, fomos encontrados, é pela graça de Cristo. Essa é a única coisa que acha que vale a pena, né? Segunda coluna, está em Atos 16:30, que diz assim: depois, fazendo-os para fora, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e quem? Uau! Cristo, Ele é o fundamento do Evangelho. Lá nós vimos que a Bíblia tem que ser minha regra de fé. Cristo é o fundamento do Evangelho. Certo? Quando eu penso em salvação, eu tenho que pensar na pessoa de quem? De Cristo. Eu tenho que olhar o exemplo de Cristo e ver o que Cristo fez e procurar imitá-lo. Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Uau! Não tem. Não tem Buda, não tem Maomé, não tem Jefferson, não tem pastor fulano de tal, não tem papa, não tem bispo, nada disso, isso não funciona. Vocês estão entendendo? Não funciona. A Bíblia diz que é Cristo Jesus. Entende? É Cristo. Não tem outro nome. Por isso que os apóstolos deram a vida. Eles não deram a vida por hipótese, por hipérbole, não. Porque vamos... Não, eles deram a vida por uma pessoa, que era Deus que se fez carne e habitou entre nós, conduzindo-nos ao pleno conhecimento por intermédio da palavra. Primeira coluna, do caminho que nos conduz a Cristo. O Espírito Santo nos ensina cada vez mais. A terceira coluna, essa coluna aqui, eu e você temos que ter consciência dela. Por quê? Eu vou para a Bíblia, encontro Jesus, e eu não posso ficar que nem aquele namorado. Eu gosto desse exemplo, é um exemplo antigo, já falamos 500 vezes, mas vocês aqui que são namorados, noivo, ex-namorado, agora casado, eu amo você, meu bem, você me ama, você é a mulher mais linda do mundo, que bom, né? Nossa, você é tudo para mim, nossa, meu bem, e o coração, né? Você sabe como que é coração de mulher, né? Você falou, aí você traz um buquê de flor, bota 50 flores para dizer que você ama muito. Aí você pega, entrega o buquê para ela e fala assim para ela: nossa, olha, isso aqui representa, se você precisar eu cruzo o mar, cruzo o oceano, vou na lua, vou para Marte. A mulher fala: nossa, esse é o homem da minha vida, o homem da minha... Aí quando você acaba de falar toda essa declaração, ela olha para você assim: meu bem, quando é que nós vamos se casar? Casar não. Não casar não. Ué, mas você não me ama? Eu não sou tudo para você? Como não casar? Imagina só uma ideia. Jesus dá a palavra dele. Você encontra Jesus na Bíblia, ela te leva a Jesus. Jesus passa a ser o centro da tua vida. Ele deu a vida por você. Você viu que ele amou você a ponto de... O apóstolo João não encontrar a palavra, colocou assim de tal maneira. É uma loucura o amor de Deus por mim, por você que está em casa, você que está aqui. Aí você fala assim: encontrei Jesus, que bom, encontrei Jesus, legal, encontrei Jesus. Tá. Se você não for morar com ele, o que isso adianta? Se você ficar nessa terra com morte, com pecado, o que isso adianta? A terceira coluna, eu acho ela muito chique. Está em João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Lembram disso? João 14, de 1 a 3. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu gosto desse verso, e quando eu tratei esse verso, eu falei: lá pode ser traduzido assim: na casa de meu pai há muitos cômodos, há muitos quartos. Sabe o que isso quer dizer? Que no café da manhã vai ser que nem num hotel. Uma mesa imensa. Quando você sair do teu quarto, você explica assim: opa! Vai estar Jesus na mesa esperando você para o café da manhã, para o almoço e jantar. É Jesus falando para você: eu te amo tanto, que você vai morar comigo lá no céu. Depois, quando descer,
nós teremos a terra toda para explorar. Mas a Bíblia diz que nós vimos isso no milênio. Nós estaremos no céu com Cristo, na casa do Pai, na casa do Pai. Lembra disso? Há muitas moradas. Não adianta eu amar a Cristo, não adianta Cristo vir e dar a vida por mim, fazer tudo, trazer a salvação e me deixar aqui abandonado. Deus não fez isso. Deus construiu um lugarzinho especial para mim e para você. Mas eu preciso ter em Jesus a certeza da salvação. Preciso encontrar em Jesus o caminho da salvação. A terceira coluna é a volta de Cristo. Vocês já perceberam que se fala muito na graça de Jesus por aí? Se fala muito em prosperidade, se fala muito em milagre, mas parece que está todo mundo querendo ficar aqui, rico aqui, com saúde aqui, e se fala pouco na volta de Cristo. Sabe por que se fala pouco na volta de Cristo por aí? Já nós vamos ver, porque para eu ir para o céu, eu vou ter que ter um encontro com quem? Com o meu Salvador, mas também com o meu juiz. O pessoal tem medo, né? Com o meu juiz. Quarta coluna. Olha aqui, quarta coluna. João 14,15. O que está em João 14,15? Vamos lá comigo? Se me amardes, guardareis o quê? Tem tanta gente falando que a graça de Deus vai salvar um bando de desobediente. Pessoal, eu acho até cômico, às vezes, quando eu vejo debate, isso falei ontem também, que as pessoas tentam justificar que Deus aboliu a lei. Deus aboliu a lei. Mas pergunta para ele, eu posso sair com a tua mulher? Não, pecado. Eu posso roubar o teu carro? Não, pecado. Eu posso fazer isso? Não, pecado. Se Deus aboliu a lei, por que isso é pecado? Não, o sábado não pode, é só o sábado, o resto... Que lei é essa que ele aboliu então? Vocês estão entendendo? Não tem lógica nesse tipo de Deus aboliu a lei, mas a lei na realidade é uma coisa só que eles querem que tira fora. A igreja de Deus verdadeira, ela vai sempre pregar que toda a lei de Deus, ela tem que ser o quê? Obedecida. E Jesus vai assim, se me amardes, guardareis o meu? É amor, é uma questão de amor. Quer um exemplo? Por exemplo, assim, se eu amo a minha esposa, eu vou ser fiel a ela. Sabe? O 7º mandamento, esquece, eu não vou cometê-lo. O 10º, pior ainda, que é ficar cobiçando, não vou. É obediência, é amor, eu amo ela. Se eu amo a liberdade, eu não vou roubar. Porque se eu roubar, eu vou aonde? Preso, e além de não ir para o céu. Então, tudo é amor. Tudo se resume em amor. Não adianta também eu guardar para salvar. Esquece, lei não salva. Eu vou ser bonzinho, porque se eu for bonzinho, Deus vai fazer o seguinte, eu acertei mais do que eu errei. Não é assim. Eu vou conhecer Jesus, pela Bíblia, lembra? Jesus vai ser o meu Salvador. Um dia Ele vai me levar para morar com Ele. Mas para morar com Ele, eu vou ter que aprender a viver do jeito que Ele quer que eu viva. E como é que Ele quer que eu viva? A lei de Deus me ensina como Deus quer que eu viva. E eu vou ter que aprender. Tem um outro texto que diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher. Na Bíblia o dragão é Satanás. Mulher, igreja. E foi pelejar com o restante de sua descendência. Ou seja, as pessoas ainda que restavam daquela igreja. Os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás, ele detesta a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Vocês estão entendendo? A coisa é muito mais do que teologia e conversa fiada. 2 caminhos, lembram disso que nós falamos semana passada? Só tem 2 caminhos. Aquela conversa fiada de que todo caminho leva a Roma, história para boi dormir. Só existe 2 caminhos. Ou um vai te levar para Roma,
ou você nunca vai chegar para Roma, em Roma. Ou um vai te levar para o céu, ou você nunca vai chegar no céu. Por isso que Jesus fala, examinem as Escrituras, estudem a Bíblia, porque se você estudar a Bíblia, você vai me encontrar. E se eu encontrar Jesus, Jesus vai trabalhar na minha vida, e eu vou ser feliz demais. Quinta coluna. Vamos lá? Lembra desse texto que nós vimos aqui? Está aqui, quer ver? Ó, nós vamos usar esse texto aqui. Vocês lembram aqui? Ó, eu passei para frente e para trás. Dá ré, deixa dar ré, deixa dar ré, deixa dar ré aqui. Irou-se o dragão. Lembra que nós vimos ali o testemunho de Jesus? Agora vamos ver o que é isso. Vamos para frente. Quinta coluna. Vamos lá? Diz o seguinte: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Um anjo, um ser maravilhoso chegou para João. E João diz o seguinte: prostrei-me perante esse ser maravilhoso. E ele, porém, me disse: vê, não faças isso, João. João, não me adora, porque eu sou só um anjo. A gente tem que tomar com cuidado, porque hoje em dia eles adoram qualquer coisa, né? Tem gente adorando anjo. Anjo não é para ser adorado. O único ser no universo para ser adorado é quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá bom? Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Lembra o testemunho de Jesus que nós vimos antes? Que a igreja de Deus ia guardar o mandamento e ter o testemunho de Jesus? O próprio Apocalipse responde: o que é o testemunho de Jesus? Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que quer dizer isso? Você que está vendo isso pela primeira vez, que troço é esse? Que troço esquisito é esse? Nós já estudamos um tema sobre o dom profético. A igreja adventista do sétimo dia crê no dom de profecia. Não um dom assim de adivinhação que vocês vê por aí. Deus mandou falar isso para você. Deus mandou falar isso para você. Deus... Esquece isso. Não é isso que é o dom bíblico. Um dia, se você quiser ter mais acesso, a gente vai sentar, conversar, explicar, você vai entender o que é o dom profético para o tempo que a gente vive. E a gente tem o dom profético e a gente crê no dom de profecia na pessoa de Ellen White. Se você nunca ouviu falar dela, um dia estudamos sobre ela, certo? Não é nenhuma papisa da igreja, não é nada disso não, esquece isso. Ninguém precisa dela para ser salvo, mas ela ajuda a gente a conhecer melhor o momento, abre a visão nossa em relação à Bíblia e conduz a gente sempre à Bíblia. Sempre diz, os meus escritos é uma luz pequena que vai conduzir você à luz maior que a palavra de Deus, que é a primeira coluna que a gente estudou. Você lembra disso? A palavra de Deus. A sexta coluna. Vamos lá? Essa aqui, vai ter mais textinho mais compridinho. Olha o que está aqui na sexta coluna. Se desviares o pé, de profanar o quê? O sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares o sábado de deleitoso, ou seja, dia gostoso e santo, dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs. Aqui está falando de um dia especial. Vamos para frente. Ezequiel 20:12 diz: também lhe deis o meu sábado para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ontem, quem esteve aqui na igreja, a lição da semana, nós estávamos falando sobre o sábado. Lembra? Vocês que estiveram aqui? Que dia gostoso que Deus fez para encontro, dia de agradecimento. Até eu usei uma expressão: por que Deus não criou nada? Lembra que nós falamos isso? Deus podia ter criado alguma coisa no sábado. Não podia, Aline? Podia ter criado alguém tão feio que nem eu no sábado. Mas por que Deus não fez isso? Porque senão você... não, no sábado Deus criou o Jefferson. O monstrinho Jefferson. Você ia pensar assim, teve a criação. Deus já não criou. Você que está em casa, sabe por quê? Porque Deus queria que fosse um dia que não tivesse nada que lembrasse criação, mas que lembrasse santificação, lembrasse adoração, comunhão. Por isso que Deus não fez nada. Outra coisa, alguém sentiria falta do dia de sábado aqui? Fala a verdade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia de criação, está tudo criado, tudo prontinho, feitinho, ninguém ia sentir falta. Mas o dia para dar confusão hoje em dia, né? Nós falamos isso na lição também ontem. Mas por que Deus criou? Deus criou não foi por causa de Deus, foi por causa de nós dois. Eu, você. Por
causa de nós. Sabe? A gente ia ficar tão materialista, tão secularista. A gente ia ficar tão ateu em pensamento de Deus, mesmo às vezes achando ser cristão, que a gente ia esquecer que existia Deus. Então Deus fez um dia de encontro semanal. Um dia que a única coisa que Ele deixou ali, e eu quero que você entenda isso, por que Deus não criou nada? Porque você é a criação mais importante de Deus no sábado. Sabia disso? Deus não criou nada porque você é a importância do sábado. Você que é o importante. Sabe por quê? Porque quando você para na sexta-feira, pôr do sol de sexta-feira, pum, eu vou adorar a Deus. Ai, Deus fica tão feliz. Porque Ele vê que você se importa com Ele. Da mesma forma que Ele se importou contigo de deixar o céu, dar a vida por você, você vai respeitá-lo, porque você lembra que esse dia é um dia que Ele não criou nada a não ser santificação no sábado, bênção no sábado, e separou para se encontrar com você. É o dia de encontro, certo? E Ele, 7ª coluna, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí a pergunta que vem é o seguinte: mas Jefferson, eu não posso guardar qualquer dia? Pode, você pode guardar qualquer dia. Aliás, você pode guardar dia nenhum. Não tem problema não. Mas vai se ver com Deus depois. Entendeu? Eu até chamei alguém na outra dia, né? Aline, vem você aqui, Aline. Aline, vem aqui. Aline, eu vou dar o mesmo exemplo, vocês não batem em mim, mas eu preciso dar esse exemplo, tá, Aline? E como eu estou na 6ª coluna, tem mais 2, vou rapidinho, tá, Elton? O Elton está com um facão lá, falou, se eu não terminar cedo hoje, ele me pega. Aline, eu vou dar o mesmo exemplo que eu decidi, mas você não estava aqui. Vamos lá. Dia 2 de outubro desse ano, nós vamos comemorar o Natal lá em casa. Você vai? Não. Aline, vai ter uma festança, vai ser Natal, o Papai Noel vai chegar bonitão, gordinho que nem eu, com a barbinha branca que nem eu, vai ter um gatinho, o que você acha? Ué, não vou. Mas por quê? Não é o Natal, dia 2 de outubro. Então vai embora, você não quer mais falar com você não. Mulher chata. Estou convidando ela para ir lá em casa passar o Natal dia 2. Aline, porque tem que ir, Aline. Vocês estão entendendo? Deus pediu o sábado. Não adianta você guardar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Para Deus você vai ser desobediente. Você está entendendo isso? Tá bom? Vamos para frente? 7ª coluna. Vamos lá? Mateus 24:14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Lembra que eu contei para vocês uma coisa, né? Até fiz o exemplo do meu púlpitozinho pequenininho e o púlpito grande do pastor Dáfano. Vocês lembram disso? O pastor Dáfano pega aqui só para me humilhar, pessoal, porque ele é grandão, dá nele aqui, né? E em mim dá quase na testa aqui assim. Então ele comprou aquele pequenininho para quando eu pregar, botar aqui, ó. Não é humilhação, mas eu vou crescer ainda, tá? Aí eu brigo com o pastor Dáfano, nós briga. Aí eu abro a minha igreja, vocês lembram que eu falei isso para vocês? Abro a minha igreja ali no bairro, ali no centro, uma igreja bonita, só que tem um problema. A Bíblia diz que esse evangelho, o evangelho do reino, tem que ser pregado aonde? Em todo o mundo. Uma igreja só no Brasil, vai pregar o evangelho em todo o mundo? Uma igreja do Jeff sozinho, vai pregar em todo mundo? Tem que ser uma igreja mundial. E só existe 2 igrejas mundiais hoje. 2. Igreja Apostólica Romana e Igreja Adventista do 7º dia. Vocês estão vendo as colunas. Se é um evangelho que tem pregado em todo mundo, e só tem duas igrejas hoje mundial, presente em quase todo o mundo. A Igreja Adventista está presente em mais de 214 países do mundo. E a Igreja Católica também está em vários países do mundo, são as maiores igrejas mundiais. Eu tenho que prestar atenção. Uma dessas 2 igrejas tem o evangelho eterno para ser pregado em todo o mundo. Por isso que é importante eu entender as 8 colunas da verdade.
Vamos para frente? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, certo? Aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, o evangelho de Deus tem que chegar. Já viu que nós já fizemos um funil, já criamos um funil aqui? Só tem 2 igrejas mundial. Vocês estão entendendo isso? Só 2 igrejas cristãs que estão presentes em quase todos os países do mundo. Eu tenho que analisar essas 2 igrejas e ver se essas 8 colunas da verdade estão sendo pregadas nelas. Viu como é facinho? Como a Bíblia dá a oportunidade para eu não ficar enganando. Eu vou na igreja daquele pastor lá porque eu gosto dele. Esquece isso. Gostar de pastor não vai levar você para o céu. Eu vou naquele lugar lá porque eu me sinto bem. Eles mexem a mãozinha, pula, canta, faz isso. Eu saio aliviado. Vai para a academia que você vai sair aliviado igual. Eu tenho que entender que a palavra de Deus tem que transformar. Um bêbado vai se tornar puro. Um idólatra vai se tornar alguém que vai adorar somente a Deus. Alguém que é um prostituto, Deus vai santificar a vida da pessoa. Deus vai reconstruir. Deus nunca vai encontrar você para você continuar o mesmo pecador de sempre. Deus vai te transformar. É difícil. Tem pecado que a gente gosta, que a gente acaricia, bota debaixo do braço, faz que nem aquele cachorrinho de pelúcia que a gente tem, gosta, porque ele late, rabando o rabinho para a gente, não é assim? Mesmo esse pecado, quando Deus me encontra, Deus me salva dele. Há um evangelho sendo pregado em todo o mundo, e há outro evangelho que Paulo fala também, que também está sendo pregado. Um evangelho a gente chama guiado pela verdade, e outro guiado por Satanás pela mentira. Há 2 igrejas só em movimentos mundiais: Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Adventista do Sétimo Dia. São as 2 igrejas que estão em movimentos mundiais. Fica mais fácil. Abra a Bíblia. Consulte essas doutrinas que nós estamos vendo hoje, que vai ficar fácil para você decidir e ver aonde você vai encontrar as colunas da verdade. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Lembra que eu falei na semana passada, às vezes a gente fala assim, eu sou a igreja de Cristo. Não, nós não somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é um corpo doutrinário. Entende? Você faz parte da igreja de Cristo. Igreja de Cristo é um corpo doutrinário. Mas você é o quê? O templo do Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer? Cuide do seu corpo. Satanás sabe que você é o templo do Espírito Santo. Nós, quando falamos sobre saúde, nós falamos que Jesus conversa comigo por onde? Por uma célulazinha. É a hipófise, né? Eu me confundo o nome das duas. Ou é a hipófise, ou é a pineal, uma das duas. O velho é uma tranqueira, a gente começa a ficar velho e esquece de tudo, certo? Deus conversa e Satanás por aquela glândulazinha dentro de você. Aí você come coisa que embota o cérebro, você toma coisa que embota o cérebro, você é sedentário, não faz exercício físico. O que acontece com o cérebro? Fica fraco. Você não consegue falar com Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Sabe o que ele está falando para você? Cuide com o que você come. Cuide com o que você toma. Cuide com o seu sedentarismo. Nós falamos sobre os 8 remédios da natureza, que você não gasta 1 centavo e fica saradão. Não que nem eu, assim que eu estou começando agora, né, Arthur? Daqui uns dias eu vou estar bom com os remédios da natureza. Sabe, você é o templo do Espírito Santo. Ele quer morar em você. Mas para ele morar em você, você tem que cuidar do seu corpo. Não é fazer do seu corpo um culto. Sabe? Aquele pessoal que fica assim no espelho. Eu costumo falar que o problema da gente é o espelho. Fica lá no espelho, bonitão, culto ao corpo. Não é isso não. Eu nem fico porque é perigoso, né? Numa virada quebrar o espelho com a barriga, né? Mas tudo bem. Certo? O seu corpo, você é o templo do Espírito Santo. A igreja de Deus verdadeira, ela vai pregar para você que há alimentos que você pode comer, segundo a Bíblia, Levíticos 11,
e alimentos que você não pode comer. Vocês estão entendendo? Como Deus cuida de você como um todo? Como eu disse para vocês, nós vamos tocar um pouquinho no assunto, porque esse assunto a gente discorreu na lição, em todas as lições até aqui nós falamos desses assuntos de forma mais incisiva. Mas esse tema aqui é bom você levar para casa e olhar com carinho, porque há 2 igrejas cristãs que fazem parte de um movimento mundial, e esse estudo ajuda você a identificar qual delas está pregando verdades bíblicas e qual delas está pregando verdades humanas. E ore muito a Deus para que Deus te dê condição de você tomar a decisão ao lado de Jesus, porque Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito naquele dia dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no seu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se você vai numa igreja só porque você vê milagre, expulsar demônio, sem se importar com a verdade, com a doutrina, você pode cair nesse erro aqui. Certo? Vocês estão entendendo? Você que está em casa? Bíblia é a nossa regra de fé. Eu quero só encerrar dizendo para você o que a gente vem dizendo desde o início: examinais as Escrituras. E Jesus completa. Por que é para examinar? Porque achais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Que você, com mais cuidado agora, olhe para a Bíblia e descubra o que Deus pede de você. Tá certo? Na semana que vem nós vamos fazer um estudo muito legal chamado Por que devo batizar-me? Vem cá que você vai entender muito bem esse assunto. E agora eu já vou estar me retirando, fazendo só a oração de encerramento, e logo logo o pastor Dáfano, vem dar uma palavra bonita para você que está em casa e para nós que estamos aqui. Vamos fazer uma oração. Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor deu para nós caminhos para descobrirmos qual é a igreja que prega a verdade. Há muitas denominações, há muitas doutrinas de homens, mas há uma doutrina sua que é eterna. Vem lá do Gênesis, vai até o Apocalipse, e depois por toda a eternidade ouviremos dos seus próprios lábios. Por favor, ó Deus, salva-nos, nos encaminha para a tua palavra e para a tua verdade. É o que eu rogo em nome de Jesus Cristo. Amém.